A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2025, trazendo aqui para vocês uma série de lições baseadas no Evangelho de João, que traz aqui como assunto geral: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, estamos aprendendo uma série de 13 lições baseadas no Evangelho de João, onde nós percebemos em cada lição aqui importantes ensinamentos revelando a divindade do Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui como humano, como ser humano, vivendo entre nós, entre os seres humanos. Jesus manifestava aqui a sua divindade, Jesus manifestava aqui o seu poder como o Filho de Deus. Jesus se revelava como o Filho de Deus. Bom, nós vamos estudar uma lição hoje que está baseada no capítulo 10 do Evangelho de João. Vocês têm percebido, vocês que têm nos acompanhado aqui nas lições, têm percebido que em muitos dos assuntos que nós já tratamos aqui, nas lições de 1 até o 5, nós vamos estudar hoje a lição de número 6, nós observamos que Jesus utilizou muitas figuras de linguagem, muitas metáforas para se apresentar ao povo, para se apresentar aos seus discípulos e também para se apresentar aos fariseus, que eram os críticos de Jesus, fariseus, escribas, saduceus, ou seja, o poder político daquela época. Jesus usou muito a linguagem figurada para se revelar aos seus ouvintes e mostrar a sua missão. A lição de hoje, que nós vamos estudar hoje, a lição de número 6, traz como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. É mais uma lição que nós vamos aprender com base em uma passagem bíblica onde nos apresenta Jesus como um mestre, o Senhor, que traz um ensinamento para os seus ouvintes através de uma linguagem figurada, através de uma parábola, né? Alguns chamam de alegoria, mas o fato que é uma linguagem figurada utilizada pelo Senhor Jesus, uma linguagem metafórica, com o objetivo de trazer lições importantes, significativas, que serviria para transformar a vida daqueles que estivessem interessados em aplicar as suas vidas. E hoje vamos aprender sobre Jesus como o nosso bom pastor. Por isso que a lição de hoje ela tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Ou seja, nós vamos aprender aqui na lição de hoje como Jesus ele se relaciona com os seus. Nós vamos aprender qual é a relação entre Jesus e os seus seguidores. E nós vamos compreender que Jesus, quando ele quis falar sobre a sua relação com os seus seguidores, Jesus apresentou isso nessa figura de linguagem, se posicionando como um pastor que cuida de suas ovelhas. Quando Jesus quis tratar sobre esse relacionamento que ele tem com os seus seguidores, ele comparou ele mesmo como bom pastor e comparou os seguidores dele como ovelhas. Então, basta você entender quais são as características de um pastor para você perceber o agir, o comportamento, as características do Senhor Jesus. Basta você olhar o comportamento, as características de uma ovelha, para você perceber como é o comportamento, as características que algumas devem existir na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Só que nós vamos aprender muito mais do que isso.
Na lição de hoje, Jesus fala sobre o bom pastor, que é ele mesmo. Jesus fala das ovelhas, que o conhece, que o segue. Mas Jesus também fala sobre os ladrões, os salteadores, os mercenários. E quando Jesus traz essas colocações, Jesus faz um contraste. Ele traz aqui um paradoxo entre a forma que ele traz, a forma que ele trata as ovelhas e a forma que os falsos pastores tratam as ovelhas. Então Jesus faz um paradoxo para ficar distinto, para ficar muito claro qual é a postura, qual é o comportamento, qual é a missão que o Senhor Jesus executa em relação às suas ovelhas, seus seguidores, tá certo? Bom, a nossa lição ela tem aqui 3 objetivos que eu quero compartilhar com vocês. Os objetivos desta lição é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, nós vamos aprender sobre isso, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo objetivo é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Ora, Jesus fala sobre o aprisco. O que é o aprisco? Vamos aprender na lição de hoje o que é o aprisco. Por que Jesus usou a figura do aprisco e em que sentido? E o terceiro objetivo da lição é diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Jesus fala do bom pastor, mas Jesus também fala daqueles que são antagônicos em relação ao bom pastor. Ele cita aqui os mercenários. Quem são os mercenários? Quem são os mercenários? Como nós podemos distinguir o mercenário do bom pastor? Qual é a diferença? Nós vamos aprender aqui na lição de hoje. Jesus traça aqui as características dos mercenários. E essas características colocadas aqui por Jesus dos mercenários nos ajuda a identificar, a discernir quem são os mercenários e como nós podemos diferenciá-los do bom pastor. Bom, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Depois eu vou falar dos versículos. Está dividida em 3 tópicos. Nós temos aqui no primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. No primeiro subtópico, nós temos o contexto. Aqui o comentarista, ele fala sobre o contexto do capítulo 10 do Evangelho de João, que é o texto base para esta lição. Então ele diz o seguinte: este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus e tentava encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga, da sinagoga da cidade, porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou para a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. Todo mundo sabe que os fariseus, os escribas, se incomodavam muito com Jesus, não só pela mensagem que Jesus pregava, que era uma mensagem que desmascarava todos os pecados cometidos por aquela classe religiosa, mas os milagres que Jesus realizava acabava servindo como confirmação de que ele era o Filho de Deus. Os milagres que Jesus realizava eram incontestáveis e ajudavam o povo a compreender que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus realizava milagres que não era possível qualquer ser humano realizar. Isso diferenciava. Então, nós encontramos aqui um quadro onde os religiosos, eles
se sentiam incomodados com a pregação e o ministério do Senhor Jesus como um todo, isso incluindo os milagres. E isso fazia com que eles demonstrassem cada vez mais a sua fúria, a sua raiva, a sua ira em relação a Deus, ao Senhor Jesus. Eles demonstravam cada vez mais o seu descontrole no temperamento, porque eles se sentiam impotentes para, de alguma forma, confrontar Jesus. E aí Jesus foi revelando, através da sua mensagem que ele trazia, e através dessa exposição do comportamento, das atitudes desses falsos religiosos, Jesus foi revelando, foi desmascarando todos eles e mostrando o quanto eles não passavam de falsos mestres, falsos pastores, falsos religiosos, que no fundo apenas estavam procurando sugar, né, as ovelhas. Eles eram falsos pastores porque na verdade eles se alimentavam das ovelhas, sugavam as ovelhas, eles de alguma forma oprimiam as ovelhas e não davam nada em troca. Eles não eram verdadeiros como líderes, como pastores, mas estavam ali apenas para, de alguma forma, sugar e destruir as ovelhas e a seu bel prazer, buscando apenas os seus interesses próprios. Jesus queria mostrar isso, que os fariseus, os saduceus, os escribas eram hipócritas. Eles não tinham nenhum amor para com o povo, não havia nenhuma preocupação quanto à salvação deles, pelo contrário, eles estavam preocupados com seus próprios interesses. No segundo subtópico, Jesus fala sobre a porta das ovelhas, que nós vamos estudar na lição de hoje aqui, né? Sobre a porta das ovelhas. O texto aqui diz o seguinte: nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nós vamos ler aqui no texto daqui a pouco, que Jesus ele diz que ele entra pela porta das ovelhas, e depois ele mesmo se coloca como a porta das ovelhas. Alguns estudiosos afirmam que essa porta aqui, na verdade, o Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que trabalha em concordância com ele. É uma interpretação, mas o fato é que tudo nos leva a crer que Jesus, de fato, estava se posicionando aqui como aquele que entra pela porta, e ele mesmo é a porta das ovelhas também. No versículo 3, nós temos aqui a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus. Jesus deixa bem claro, então, que ele é a porta para que as pessoas, entrando por ele, alcancem a salvação. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos encontrar aqui o título "O aprisco das ovelhas". No primeiro subtópico, nós temos aqui uma discussão recorrente, né? Parábola ou uma alegoria? O que é, na verdade, esse texto? Capítulo 10 de João. Então, diz aqui, o versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Aí, no segundo subtópico, o comentarista fala sobre o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuíam apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor. Então, a história é muito interessante contada por Jesus aqui.
ele narra, ele como um bom pastor, que conduz as ovelhas para dentro do aprisco. O aprisco era um local aberto, com um muro de pedra de ponta a ponta, um muro até relativamente baixo. Só que o aprisco era um ambiente onde as ovelhas se sentiam seguras, se sentiam protegidas, amparadas. Era para o aprisco que as ovelhas eram levadas ao entardecer, antes de escurecer, e ali o pastor, ele contava as ovelhas e guardava, protegia as ovelhas. Ele era o protetor, o guardião das ovelhas. E no aprisco as ovelhas se sentiam bem, porque elas estavam reunidas, havia ali muitas ovelhas e elas sabiam que tinha ali por perto o cuidado do seu pastor. Então o aprisco era sinônimo, de fato, sinônimo de lugar seguro, de proteção, lugar agradável, confortável para as ovelhas. No terceiro subtópico nós temos aqui um lugar de proteção, que é a definição que eu acabei de falar. No terceiro tópico dessa lição nós vamos estudar sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. No primeiro subtópico nós temos o bom pastor. No segundo subtópico nós temos a definição do mercenário. E no terceiro subtópico nós temos aqui os lobos vorazes versus o bom pastor. Mas eu quero voltar aqui ao início aqui da nossa lição. Eu hoje fiz ao contrário, eu fui lá primeiro para depois voltar aqui aos nossos textuário, verdade prática e leitura bíblica em classe também. Bom, nosso textuário diz assim: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Temos aqui um texto que se encontra em João, capítulo 10, versículo 14, que nós vamos comentar esse texto aqui junto com a leitura bíblica em classe. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Então, o comentarista nos ajuda a entender aqui que quando Jesus se referia a ele como bom pastor, automaticamente ele está se referindo a nós, igreja, como ovelhas. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. Era isso que Jesus estava mostrando aqui através desse texto bíblico, João capítulo 10, versículo 1 até o 16, que está na leitura bíblica em classe, e nós vamos ler agora e comentar. Bom, vamos lá. Versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Temos aqui nesse primeiro versículo, seguindo o versículo 2 também, que diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que nós temos aqui? Jesus entra numa narração de uma parábola. Então ele diz que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, pelo muro, tenta buscar um outro caminho, esses não são verdadeiros. Esse não é o pastor. Esses são ladrões e salteadores. Então Jesus está dizendo que o pastor verdadeiro, ele não precisa de artifícios, ele não precisa ludibriar, ele não usa a mentira, o engano, ele não usa de meios para manipular. Não, ele é simples, ele é verdadeiro. Olha o que Jesus está dizendo aqui. É o próprio Jesus que está dizendo. Que aquele, versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Qual é a diferença do ladrão para o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor não precisa se esconder, ele não precisa de artifícios, ele não precisa de mecanismo de manipulação. Ele entra pela porta das ovelhas.
pela porta do aprisco. Isso significa que o pastor verdadeiro, ele cumpre a sua missão sem manipulações, sem enganos, com transparência, com verdade. Ele não precisa se esconder, ele não precisa omitir nada, ele não precisa ludibriar. Ele é transparente, verdadeiro, íntegro. Por isso que ele pode entrar pela porta, porque todos conhecem ele, todos sabem quem é ele. Não há necessidade dele se esconder e esconder nada. Ele entra com simplicidade e transparência. Então Jesus está dizendo aqui que ele, como pastor, ele não tem nada a esconder. Ele é a verdade. E na verdade não há mentira, não há engano, não há manipulações. A palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, ela é clara, objetiva e ela não tem manipulações. A verdade, ela é absoluta. A verdade, ela é íntegra. Ela não tem duas faces. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então ele diz aqui, ó, aquele porém que entra pela porta é o pastor. Você quer conhecer o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor é aquele que não te engana, que não vai te ludibriar, que não vai te manipular. Jesus é o bom pastor, verdadeiro, transparente, que usa da verdade porque ele é a verdade. No versículo 3, diz o seguinte: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui, que eu disse para vocês no início da lição, que alguns afirmam que esse porteiro aqui seria o Espírito Santo, porque o texto diz, a este o porteiro abre, porque o porteiro, ele conhece o pastor. O porteiro sabe quem é o pastor. Então o porteiro não abre a porta do aprisco para ninguém. Ele não abre. Por isso que o ladrão tem que pular o muro. O salteador, ele também vai usar de subterfúgios, porque o porteiro não abre a porta para eles. Agora, para o pastor, o porteiro abre, porque o porteiro conhece. O porteiro conhece o pastor. Alguns interpretam esse porteiro aqui como o Espírito Santo. É apenas uma interpretação. Mas Jesus disse, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Olha que coisa linda. Esse versículo 3 aqui está dizendo que existe uma identificação plena entre o pastor e a ovelha. O pastor, ele fala, e as ovelhas verdadeiras, que conhecem o seu pastor, elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem a voz do seu pastor. É algo aqui muito extraordinário isso aqui, porque isso revela um nível de intimidade, um nível de comunhão. Há uma relação tão próxima entre a ovelha e o pastor que faz com que a voz do pastor seja ouvida e reconhecida de forma clara pelas ovelhas que não se enganam quando ouve a voz do seu pastor. Elas não se enganam. Por quê? Porque tem um tempo de convivência, um relacionamento, um nível de intimidade que permite com que essas ovelhas venham conhecer a voz do seu pastor sem qualquer confusão. Versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, aqui está dizendo que o pastor, quando ele é conhecido pelas suas ovelhas,
ele faz o seu papel de pastor, que é o quê? Retirar as ovelhas do aprisco pela manhã, levá-las, guiá-las por um caminho onde possa encontrar pastos verdejantes e as ovelhas venham se alimentar. E as ovelhas, elas vão seguir o seu pastor, porque conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor, elas seguirão o seu pastor e o pastor vai conduzir as ovelhas dentro do cumprimento do seu dever na sua missão. É por isso que o texto diz, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Então a ovelha segue a indicação do seu pastor para que possam encontrar os campos verdejantes. Quando a ovelha não conhece a voz do pastor, ela fica perdida, ela fica insegura. Mas quando a ovelha conhece a voz do seu pastor, ela segue confiante e ela acaba lá na frente encontrando a recompensa do seu trabalho, ou seja, da sua obediência. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então aqui, Jesus, na sequência da parábola, diz, olha, as ovelhas de modo nenhum vão seguir o estranho. Quando a ovelha tem o seu pastor, e ela conhece o seu pastor, ela não segue a voz dos estranhos. Elas vão seguir apenas o seu pastor. Quando uma ovelha segue um estranho, isso indica que ela perdeu a sua identificação, a sua identidade com o seu pastor. Se um estranho chama a ovelha e a ovelha segue, isso indica que essa ovelha, ela perdeu vínculo com o seu pastor. Porque normalmente a ovelha, ela segue o pastor e não o estranho. Se a ovelha está seguindo um estranho, é porque certamente ela já não tem mais vínculo, ela já perdeu a identificação com o seu pastor. Quando você vê alguém se afastando da palavra de Deus, do Evangelho, e enveredando por um caminho de pecados, isso indica certamente que essa pessoa já não conhece mais a voz do seu pastor. Ela já não ouve mais Jesus. Ela já não tem mais comunhão com Jesus. Ela não tem mais identificação com Cristo. E isso deixa essa ovelha completamente à mercê dos estranhos que vêm, que fazem propostas mirabolantes, e essas ovelhas, já sem identificação com o seu pastor, acabam enveredando pelo caminho tortuoso, e aí, como estão seguindo estranhos, com certeza vão acabar perdendo as suas vidas, porque o estranho é ladrão, é salteador. Ele só vem para usufruir, para comer a carne, para usufruir das ovelhas. Bom, na sequência aqui, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nesse caso aqui, Jesus, ele se apresenta como a solução, a saída. Ele é a porta da salvação. Por isso que Jesus disse aqui, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho da salvação. Eu sou o escape. Eu sou a direção certa. Por isso que Jesus disse aqui, eu sou a porta. Porque para que serve a porta? A porta é para te transportar de um ambiente para o outro. Jesus, ele é a porta que nos conduzirá para a vida eterna, que nos conduzirá para uma eternidade feliz. Nós, quando estamos seguindo a Cristo, nós estamos atravessando essa porta. Ele nos conduz para que nós possamos adentrar as mansões celestiais, a eternidade com o Pai Celestial. Jesus, ele é o caminho,
Jesus, ele é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta. Da mesma forma que você precisa de uma porta para sair de um cômodo da sua casa para outro, você precisa entrar por Jesus para que você possa alcançar a vida eterna. Não há outro meio de você alcançar do outro lado da vida a eternidade feliz, com paz, se você não entrar por Jesus. Ele é a porta. Tá certo? Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está, irmãos, nessa passagem aqui, colocando-se em oposição aos religiosos daquela época, às lideranças daquela época. A razão dos fariseus, saduceus, escribas, os líderes religiosos daquela época, terem tanta ira, tanta raiva do Senhor Jesus, é porque Jesus colocava com muita clareza que o trabalho feito por eles era como de um ladrão, de um salteador, de um mercenário. Jesus se colocava claramente aqui como o bom pastor, em contraste com os ladrões, aqueles que estavam se aproveitando das ovelhas, roubando a lã, o leite, comendo a carne, acabando destruindo o rebanho e fazendo isso em benefício próprio, pensando em si mesmo. Então, essa era a razão deles terem tanta raiva do Senhor Jesus. No versículo 8, Jesus coloca aqui claramente: todos quanto vieram antes de mim, estava se referindo aos líderes religiosos que já existiam ali, todos são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, ou seja, aqueles que um dia têm uma experiência com Cristo, aqueles que um dia conhecem a Cristo, esses alcançam a libertação, alcançam um outro nível espiritual. E esse já não segue mais os falsos religiosos. Esses já não estão mais presos a essas práticas hipócritas. Esses, depois que conhecem Jesus, eles só querem uma coisa: viver com Jesus, ser guiado por Jesus. Uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, uma pessoa que vive um relacionamento verdadeiro com Cristo, que tem um encontro com Cristo, nunca mais ele quer outra coisa. Nunca mais essa pessoa vai querer outra coisa, porque Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Jesus faz toda a diferença na alma. Jesus faz toda a diferença no viver do ser humano. Ele liberta, ele cura, ele transforma, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz luz no mundo de escuridão, ele traz vida para o que está morto, ele põe de pé os que estão caídos. Então, Jesus faz toda a diferença. Ele liberta os que estão aprisionados, ele traz alegria para aqueles que estão tristes, ele traz refrigério para aqueles que estão angustiados, com o coração apertado. Então, Jesus faz toda a diferença para aqueles que um dia têm um encontro com Ele. Então, por isso que Jesus diz aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar, não é por força, não é por violência, é por livre e espontânea vontade. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Não é por obrigação, não é por imposição. O ladrão impõe, o mercenário impõe. Jesus, ele se coloca à disposição, mas a decisão é individual, é de cada um. É por livre e espontânea vontade. Por isso que existe aqui essa preposição se, que indica aqui
que cada um tem a liberdade de escolher. Eu sou a porta. Se alguém entrar, é condicional. É condicional. Isso significa que tem gente que não quer entrar. Que tem gente que prefere não entrar. Tem gente que abre mão de entrar. Mas aqueles que entram, se alguém entrar, por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, se alguém resolver entrar, ele não vai se arrepender. Ele vai passar por todo um processo de transformação. Ele será justificado, regenerado, santificado, glorificado. Porque Jesus vai operar nele a bênção da salvação e muitos sinais, muitas bênçãos seguirão esses que nele crê, que em Jesus crê, como a porta, ou seja, como a porta da salvação, como meio de salvação. Versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A gente usa muito esse versículo aqui para se referir a Satanás, ao diabo, né? O diabo veio, irmãos, para matar, roubar, destruir. Não deixa de ser verdade, porque ele faz isso mesmo. Mas é importante que nós nos lembremos que no contexto do texto aqui, Jesus está se apresentando como um contraponto em relação aos falsos religiosos. É importante a gente lembrar aqui que Jesus, quando fala de ladrões e salteadores e mercenários, ele está falando dos falsos ensinadores, que manipulavam o povo, que enganavam o povo. É claro que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto aqui, em primeira mão, está se referindo aos mercenários, aos falsificadores, aos ladrões, aos enganadores, aqueles que usam o nome de Deus para enganar, para manipular. Aqueles que usam o nome de Deus ao seu bel prazer, para se enriquecer e para manipular o povo por caminhos que eles entendem que deve ser conduzido. E aqui Jesus se coloca como um contraponto a tudo isso. E ele fala que o ladrão não vem senão. Qual é o objetivo do ladrão? Roubar, matar e destruir. É para isso que o ladrão vem. Exatamente para isso. Só que no versículo 11 Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então no versículo 10 ainda Jesus diz que ao contrário do ladrão, ele veio para que tenham vida e vida com abundância. E aí ele no versículo 11 afirma que ele diz, eu sou o bom pastor. E ao contrário do ladrão, que tira a vida, eu dou minha vida. Ao contrário do ladrão que destrói, eu construo. Ao contrário do ladrão que vem para roubar, eu abençoo, eu enriqueço, eu cuido daqueles que se submetem a mim. Então Jesus, ele faz um paradoxo. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor dá. O bom pastor é aquele que dá a sua vida, que se entrega. Temos aqui uma compreensão muito ampla sobre isso, mas evidentemente que Jesus é o bom pastor perfeito, porque ele deu a sua vida por nós, morreu por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, de fato, ele é o bom pastor. Versículo 12. Aí Jesus volta na comparação. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14. Jesus novamente diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus começa aqui no capítulo 10, versículo 1, falando sobre ladrões e salteadores. Jesus fala sobre ladrões e salteadores. Aqui
no final desse texto, nós encontramos Jesus falando sobre os mercenários. Ou seja, quantas lideranças perigosas as ovelhas estão sujeitas, quantos pastores perigosos, né? Pastores que são ladrões, outros que são salteadores, né? Tem aqueles que furtam e tem aqueles que assaltam. Mercenários, que são aqueles que trabalham não por amor, mas pelo dinheiro. Trabalham não com interesse de doar até a sua própria vida pelas ovelhas, mas eles trabalham com interesse de se enriquecer e se favorecer. E aí Jesus, Jesus diz aqui que o mercenário, diante do ataque do lobo, ele foge, ele não fica, ele não permanece, porque o mercenário não está preocupado com a ovelha. O mercenário não ama a ovelha. O mercenário não está preocupado com a saúde da ovelha. Ele está preocupado consigo mesmo. Perdão. Ele está preocupado com a sua própria vida, com o seu bem-estar. Ele não está preocupado com a ovelha. Então Jesus faz um contraste. Ele não. O Senhor Jesus, ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas, como está no versículo 15. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aí no versículo 16, para concluir, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um pastor, um rebanho e um pastor. Bom, existem alguns que pegam esse texto aqui para trazer uma mensagem ecumênica. Não, o que Jesus está dizendo aqui é que no fim todas as religiões, todos os grupos religiosos vão ser um só, vai ser tudo unido em um só, vai ter só um bom pastor. Na verdade, esse versículo aqui, Jesus está se referindo ao fato de que ele pregou aos judeus, trouxe a mensagem primeiro para os judeus, mas ele iria também alcançar os gentios. Na verdade, o que nós temos aqui é Jesus revelando que a pregação do Evangelho, o reino de Deus, seria aberto para os gentios também. Por isso que Jesus diz aqui: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus está falando que existem ovelhas que não são judeus, que não são do aprisco judaico, mas esses ainda seriam alcançados. Jesus diz: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como está escrito na carta aos Efésios, dos dois povos o Senhor Jesus fez um, dos judeus e dos gentios fez um, igreja. O que é a igreja? A igreja é a união de judeus, gentios, de povos de todas as partes do mundo, que se submete a um pastor, Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a vida por nós, que cuida de nós e que nos alerta sobre os perigos dos mercenários, que muitas vezes só estão próximas às ovelhas com interesses próprios. Os ladrões e salteadores, que vêm apenas com o interesse de abordar as ovelhas e usufruir delas. No entanto, Jesus se posiciona como o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, que protege, que guarda. Ele é o guardião. Você sabe o que eu aprendo com isso? O grande protetor, o grande guardião da igreja é Jesus. Se nós seguirmos a sua palavra, se nós obedecermos a sua palavra, ninguém toca em nós, ninguém mexe conosco, ninguém vai conseguir derrotar a igreja.
que permanece na obediência da palavra do Senhor. Pode ser que instituições caiam, instituições terrenas, mas a noiva de Cristo, a igreja espiritual, o corpo de Cristo, jamais será abalada ou destruída, porque esse rebanho tem um pastor chamado Jesus, o bom pastor, que dá sua vida por todo esse rebanho, que protege, que livra, que cerca, que cuida de nós no aprisco e fora do aprisco, que está com seus olhos atentos a cada um de nós, para nos dar do seu cuidado e nos trazer paz e segurança. Que bom que temos Jesus como nosso bom pastor. Que bom que somos ovelhas de um pastor que não falha, um pastor que não cochila, um pastor que não nos abandona, um pastor que cuida de nós. Bom, que Deus abençoe a vocês. Espero que vocês tenham aí uma excelente aula nesse próximo domingo, dia 11 de maio de 2025. E quero aproveitar, esse 11 de maio de 2025 será Dia das Mães, e quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães para você, mamãe, para você, filho também, para você que já não tem mais a sua mãe terrena, mas quero parabenizar as mamães e desejar um feliz Dia das Mães para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, rica, poderosa e abundantemente.